paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Estou aqui hoje para falar sobre o período da minha conversão, que aconteceu lá por meados de 1998. E eu quero contar como foi, que eu passei de uma vida de impiedades para uma vida nos caminhos do Senhor. Na época que eu tive um encontro com o Senhor, eu estava numa depressão muito profunda. Estava muito triste, amargurada da minha vida, carregada de pecados, muitas escolhas erradas, caminhos tortuosos até. E eu, sinceramente, não sabia a quem recorrer, a quem buscar ajuda. Procurei muitas coisas, muitas religiões, nesse universo de religiões que existe, aqui em Santana do Livramento, e nada me ajudava, nada consolava o meu coração, nada me fazia ser uma mulher plena e feliz. E eu achava que não tinha mais jeito para a minha vida, não tinha mais um caminho, não tinha mais uma solução. Então, naquele estado de depressão profunda, eu desejava até a morte, até mesmo morrer, porque eu não via saída para a minha vida, para os problemas que eu carregava, para uma vida totalmente vazia e desprovida de qualquer coisa. Foi então que eu conheci uma pessoa, e essa pessoa me convidou para ir numa reunião familiar. E eu, sinceramente, eu não queria ir nessa reunião, porque a última coisa que eu queria na minha vida naquele momento era ver pessoas, principalmente pessoas estranhas. Então eu fugi, vocês não têm ideia do quanto eu fugi para não ir nessa reunião. Eu sabia que se tratava alguma coisa relacionada com Deus, com religião, mas não sabia bem como que era, o que era. Então eu não pude me escapar porque a pessoa foi muito insistente, e hoje eu agradeço a Deus e glorifico o seu nome pela vida dessa pessoa. Oro sempre por ela, para que Deus abençoe sua vida. Então eu fui nessa reunião. Chegando lá, era uma reunião numa casa de família, tinha muitas pessoas lá e eu não conhecia nenhuma, exceto a pessoa que me levou. Me senti ali como um peixe fora d'água. Eles começaram a cantar, eu não entendi aqueles louvores sem música, até mesmo sem uma sincronia, sem uma afinação, vamos dizer assim. E eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu tinha certeza absoluta que aquilo ali não iria mudar a minha vida, mudar a minha situação. Até que terminou aqueles louvores, aquelas canções, e uma mulher começou a falar através da palavra do Senhor. E quando aquela mulher começou a falar, algo muito maravilhoso aconteceu na minha vida. Porque ela começou a falar de um amor que eu não conhecia. Um amor que parecia tão longe da minha vida. E quanto mais ela falava, mais eu queria ouvir. Eu não queria mais sair daquele lugar. Foi uma coisa muito contraditória. A princípio eu não queria estar ali, e depois, quando eu comecei a ouvir aquela palavra, eu não queria mais sair dali. Quando ela terminou de falar, e ela fez o apelo para que, se eu quisesse aceitar Jesus no meu coração, eu não estava entendendo muito aquilo ali. Mas eu lembro que eu disse sim, eu quero esse Jesus para a minha vida. E eu chorava muito, e ao mesmo tempo envergonhada, porque eu não gostava de chorar. Eu acredito que ninguém gosta de chorar na frente de pessoas, ainda mais pessoas estranhas. Mas eu sinto que naquele choro, naquelas lágrimas, saiu toda a amargura e a tristeza do meu coração. E aquela depressão em que eu me encontrava a ponto de desejar até a morte. Aquilo tudo saiu de dentro de mim naquela noite. Foi algo assim maravilhoso da parte do Senhor. Eu saí daquela casa naquele dia maravilhada. E eu comecei a contar os dias para voltar. Era nas quartas-feiras que aconteciam essas reuniões.
E eu comecei a contar os dias para chegar o momento de estar ali naquele lugar e ouvir e ouvir. Deus é maravilhoso, maravilhoso, porque a partir daquele momento Ele começou a colocar pessoas na minha vida que começaram a me ensinar, a me orientar às coisas do Senhor. Então eu ganhei uma Bíblia e comecei a ler aquela Bíblia. Não entendia muita coisa a princípio, mas eu comecei a ler desde o princípio até o fim. Levou um tempo até que eu terminasse e muitas coisas eu não entendia, mas tinha palavras nos salmos, nos evangelhos que tocavam o meu coração e me faziam entender que não tinha nada perdido na minha vida, que algo novo estava acontecendo na minha vida e certamente estava acontecendo. E eu comecei a ir nessas reuniões, até que chegou um momento que eu queria algo mais. E eu comecei a ir na igreja. Na época, a igreja era no Cinema Colombo, no antigo Cinema Colombo. E eu fui. Eu era um verdadeiro bichinho, porque eu ainda continuava naquele sentido de não ter muitas pessoas por perto. E claro, quando a gente chega numa igreja, as pessoas nos cercam, e era isso que acontecia. E eu fui sozinha, me escondia, procurava me esconder lá em algum lugar que ninguém me enxergasse, mas eles vinham. Então começaram a me cercar. Aí foi que eu entendi o que significa a igreja, a família do Senhor. E eu comecei a me sentir que estava participando de tudo aquilo. Comecei a sentir o que significa uma verdadeira família. Então as coisas começaram a mudar dentro de mim. O Senhor mudou a minha vida de dentro para fora. A partir de toda aquela tristeza, amargura, depressão, opressão, tudo que eu carregava, muitos pecados, muitas coisas erradas, muitas escolhas erradas, muitos passos errados, o Senhor começou a organizar toda a minha vida. E aquelas pessoas me ajudaram. E o tempo foi passando e eu comecei a compreender a respeito de salvação, a respeito de vida eterna. E eu comecei a querer transmitir isso para minha família, que a minha família é grande. E era só eu naquele momento que estava entendendo esses planos de salvação. E eu comecei já a querer colocar no coração deles também, né, na minha ignorância, na minha imaturidade espiritual. E eu me sentia muito só, no sentido de que lá na minha casa, muitas vezes, eles não compartilhavam comigo das ideias, né, que eu estava tendo, daquela nova vida que eu estava levando, daquela mudança, né, que estava ocorrendo dentro de mim. Eles não compartilhavam e eu me sentia muito sozinha. E certa vez eu vindo para a igreja, de casa para a igreja, vinha conversando com o Senhor e explicando para Ele, Pai, como que, colocando cada membro da minha família, como o fulano vai se converter, se ele tem essa prática, a fulana, né? Comecei a falar para o Senhor de cada um. E cheguei na igreja, né, muito abatida, muito triste, achando que também, né, aquilo não tinha solução. Foi então que o Senhor usou uma jovem, muito jovem na época, acredito que era até uma adolescente, que impôs a mão sobre a minha cabeça num culto de oração de quinta-feira, na época o saudoso pastor Vanderlei, pastor que me batizou, que me cuidou, ele, irmã Solimar. E aquela menina falou para mim num tom muito autoritário, para de te preocupar com a tua família. A tua família é minha, ela me pertence. Trata de trabalhar para mim. E eu tomei aquilo para minha vida, né? Hoje eu posso ver que cada vez que acontece de alguém da minha família se converter, que para a honra e glória do Senhor isso está acontecendo, eu me lembro dessa promessa do Senhor para minha vida. E eu fico no meu coração maravilhada, agradecida, louvo a Deus por causa disso. Porque Deus está cumprindo, no tempo dEle, no momento dEle, Ele está cumprindo aquilo que Ele me prometeu.
E hoje, irmãos, desde aquela primeira noite naquela casa, eu nunca mais senti tristeza, nunca mais senti amargura. Eu tenho uma alegria de viver na presença do Senhor. A cada manhã eu acordo pensando nas maravilhas que o Senhor preparou para mim naquele dia. Houveram lutas, sim, muitas lutas, né? Porque as coisas não foram fáceis de lá para cá. Muitas vezes, muita tribulação, enfermidades, muitas coisas. Mas em nenhuma delas o Senhor me deixou. O Senhor me abandonou. Em todas elas eu senti a força, eu senti o amor do Senhor, não somente sobre a minha vida, mas sobre toda a minha família. Eu vejo hoje coisas dentro da minha casa que eu fico maravilhada e agradecida a Deus pela mudança, não só em mim, mas em toda a minha família. A forma como eles estão vivendo, as coisas que estão sendo consertadas, porque eu já venho de uma família totalmente desestruturada, desde o meu nascimento. E a forma como Deus tem organizado as coisas, né, na minha família, no sentido de irmãos, filhos, parentes próximos, as grandes maravilhas que o Senhor tem feito. E eu sou grata a Deus, em primeiro lugar, porque Ele me escolheu. Porque quando eu achei que não tinha mais jeito, Ele me mostrou que tinha jeito. Que eu precisava única e exclusivamente dEle. Que Ele seria suficiente para a minha vida. E depois Ele me presenteou com minha família, porque eu pude enxergar tudo aquilo que eu não enxergava antes neles. O amor que eu sentia por eles, o amor que eles sentiam por mim. A forma como eles me cuidavam. O amor da igreja. Que é outra coisa assim que eu fico encantada de ver. O amor, desde que eu me converti, eu nunca mais estive sozinha, porque eu sei que posso contar com a igreja também, pastores, irmãos, meus irmãos em Cristo, irmãs semeadoras, junta diaconal, presbitério, são assim, irmãos, são coisas, tesouros que o Senhor reservou para mim, e que eu nem podia imaginar que eu pudesse viver isso. Então hoje eu sou uma mulher realizada, uma mulher feliz. Eu vivo o Senhor, eu vivo, irmãos, entre minha família e a igreja. Procuro passar a eles tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, né? Agora mesmo, uns dias atrás, eu estando na casa da minha filha, que não era nem na minha casa, e eu estava lá orando fervorosamente diante do Senhor, e quando eu abri os meus olhos, o meu neto de 7 anos, estava de joelhos orando junto comigo, sem eu chamar. Então, esse tipo de coisas, irmãos, são coisas que alegram o meu coração e que fazem eu entender que o Senhor jamais me abandonou, jamais me abandonará, e que Ele sempre estará comigo. E para finalizar, eu tenho uma oração aqui que eu faço sempre quando oro pela minha vida, que é do Salmo 78, e que diz assim: Senhor, não permitas, por favor, que eu me recuse a viver de acordo com a Tua lei, que jamais eu venha a esquecer o que fizeste no passado, Teus milagres e prodígios na terra do Egito, que jamais eu venha te colocar à prova, nem duvide um instante sequer de Ti. Dá-me, Senhor, um coração pleno de amor por Ti, pois Tu és a minha rocha e o meu Redentor. Que o meu coração seja íntegro e eu seja fiel à Tua aliança para comigo. Cada vez que eu oro neste texto dos Salmos, é para que eu jamais esqueça de onde eu saí, de onde o Senhor me tirou, e tudo aquilo que Ele tem me dado, as bênçãos infinitas que Ele tem me dado, o amor que Ele tem me dado, o cuidado e principalmente a promessa dele, não somente para a minha vida, mas para toda a minha família, que é aquilo que eu anelo, que toda a minha família esteja na casa do Senhor. Cada vez que um adentra por aquelas portas ali, o meu coração se alegra e eu glorifico o nome do Senhor, porque a Ele seja a honra, a glória, o poder, o louvor para todo sempre. E é isso que eu quero colocar diante da igreja. E se por acaso alguém está passando por esse tipo de situação, de depressão, de tristeza, por favor,
corra para os braços do Senhor. Somente Ele pode nos ajudar, somente Ele pode nos libertar, somente Ele pode nos mostrar um caminho, e esse caminho é um novo e vivo caminho, um caminho do qual nós não podemos nem compreender de tão maravilhoso que é. É a paz, é o gozo, é a alegria, é ver as coisas criadas pelas mãos dEle e nos alegrar e ser gratas por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Esse é o meu testemunho e eu quero agradecer à igreja e que Deus os abençoe.